Nos episódios anteriores, a gente já falou bastante sobre alguns assuntos de psicoterapia e hoje eu resolvi introduzir um pouquinho da parte holística, falar um pouco sobre terapia com tarô, que é uma das minhas paixões, e eu sei que a maior parte do meu público ama tirar tarô, tá sempre lá interagindo no Instagram comigo. Inclusive, se você ainda não me segue, já aproveita para me seguir, @Guilherme Bioto. Tô sempre fazendo tiragem de tarô lá, muitas vezes coloco inclusive algumas perguntinhas grátis nos stories. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não conhece ou se você é amante do tarô, nesse episódio você vai entender um pouco mais sobre essa ferramenta que é maravilhosa, é sensacional e quem sabe até o final desse programa você não consegue receber umas informações bem legais aí, porque no final eu vou tirar umas cartas e passar uma mensagem para você. Claro que a mensagem vai ser um pouco mais aberta, um pouco mais geral, mas eu tenho certeza que de alguma forma vai surtir efeito, vai ressoar aí com você de alguma maneira e você vai conseguir entender o que as cartas querem te falar. Então, bora colocar a terapia em dia com um olhar mais holístico hoje? Diferente do que muita gente acredita por aí, o tarô é uma excelente ferramenta terapêutica e não tem vínculo com religião. Apesar de que muita gente faz uma salada de fruta, mistura tudo quanto é coisa. Então, se você der uma pesquisada rápida por aí, você vai ver uma misturança que eu não sei o porquê que as pessoas misturam tanta coisa, mas enfim. Eu vou mostrar para você aqui de forma bem clara, bem simples e bem direta, explicando primeiro a história do tarô, para você entender que realmente não tem vínculo religioso. A origem do tarô é desconhecida, mas alguns historiadores mais sérios foram se baseando nos estudos que foram fazendo nas cartas que estão disponíveis nos museus, nas bibliotecas da região da Europa. E eles chegaram a uma conclusão, que os primeiros baralhos, contendo as 78 cartas, que são os arcanos maiores, mais os arcanos menores, que são os 4 naipes, surgiram na época da Renascença e foram pintados na Itália. Foram 2 decks que foram considerados como os baralhos tidos como originais, vamos dizer assim. Um deles é o chamado baralho de Carlos VI. Carlos VI foi rei da França e ele encomendou 3 conjuntos de baralhos. E naquela época, os baralhos eram extremamente valorizados, ao ponto de serem oferecidos como presentes, de grande valor inclusive. E você já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Esses baralhos foram pintados à mão, e tem uma curiosidade muito legal que eles foram confeccionados com um pequeno erro. Tanto a carta do enforcado quanto a carta da morte foram pintadas com o número 13. E desses 3 decks que foram encomendados pelo Carlos VI, só restaram 17 cartas das originais. Segundo se sabe, elas estão na Biblioteca Nacional da França. Em 2022, quando eu fui para lá, quando eu estive em Paris, eu até fui na Biblioteca Nacional e deu um trabalho danado para encontrar alguém que pudesse me ajudar lá dentro. Foi muito difícil. Logo na entrada, assim, o pessoal não estava entendendo o que eu estava querendo. E aí até que eu consegui explicar, e não foi questão de falha de comunicação, foi porque realmente eles não sabiam que as cartas estavam lá. Então, assim, demorou muito para achar alguém que soubesse da informação. Até que eu encontrei uma bibliotecária e ela me disse que sim, existiam algumas cartas, existiam algumas coisas relacionadas a tarô lá na biblioteca, mas que elas não estavam disponíveis para visitação. O que estava disponível para visitação eram alguns livros que continham fotos, figuras, gravuras ligadas ao tarô. Mas mesmo assim, esses livros eram tão antigos, mas tão antigos, que para ter acesso a eles tinha que solicitar com dias de antecedência. Então não dava tempo. O meu período lá foi muito curto comparado com o tempo que ia demorar para essa liberação. Então, infelizmente, eu não consegui acesso nem a esses livros. E essa mesma bibliotecária me falou que tem um museu em Paris chamado Museu de Carnavalet. E lá tem muito conteúdo ligado ao tarô. Mas, infelizmente, eu também não consegui ir até lá, porque ele já estava fechado e eu não consegui acesso. Como eu falei, o meu período lá foi muito curto e é muito difícil encontrar qualquer coisa ligada a tarô, tanto lá na França como na Itália. Na Itália, inclusive, foi até mais difícil.
E engraçado, né? Eu falei aqui que, segundo os historiadores, o tarô original surgiu na Itália, durante a Renascença, mas é muito difícil encontrar lá, e vocês já vão entender o porquê. Inclusive, eu fiquei mais dias na Itália, tentei e não achei nada muito significativo por lá. Esse segundo deck que eu vou falar agora também é tido como um baralho original, que tem muito mais probabilidade, inclusive, de ser, entre aspas, o baralho original, muito mais, inclusive, do que o baralho de Carlos VI, é chamado baralho de Visconti Sforza. Os duques de Milão, a família Visconti, encomendaram uma série de jogos de baralho de tarô que continham o nome da família. E um deles era o Visconti Sforza, que era um presente de intenção de casamento entre um membro da família Visconti e um membro da família Sforza. Então, olha só o quanto o baralho era apreciado naquela época. Presente de intenção de casamento. Olha a importância que tinha o baralho de tarô. O mais legal é que esse baralho ainda é comercializado até hoje. Ele não é um baralho muito caro, não. Na minha opinião, pelo valor agregado que ele tem, pelo valor histórico que ele tem, eu não acho que ele é muito caro. Varia muito de preço, dependendo do lugar, mas eu já encontrei ele com preços bem acessíveis, inclusive, tá? Então não é nada exorbitante, não. E a Renascença italiana trouxe de volta um pensamento clássico grego, de um espírito mais dinâmico, mais de experimentação. Então, muitos manuscritos gregos, platônicos e neoplatônicos, de conhecimentos herméticos, foram chegando em Florença, bem na época que Roma foi conquistada pelos godos. Então, como Florença estava sendo governada por simpatizantes de conhecimentos manuscritos hereges, a máquina de impressão também tinha acabado de ser inventada. Somando tudo isso, contribuiu para que esses manuscritos pudessem ser divulgados. Tudo isso aconteceu no mesmo tempo em que as primeiras cartas de tarô estavam sendo utilizadas. Florença foi a cidade mais importante para a popularização das cartas de tarô. Foi a partir dali que começou a ser divulgado o trabalho com tarô. Então presta muita atenção que a partir desse ponto da história vai começar a explicar para você de forma muito clara o porquê que até hoje as pessoas fazem associações com o tarô que não tem nada a ver, repassam informações totalmente erradas. O movimento neoplatônico estava ganhando muita força, especialmente por conta de Florença, que começou a disseminar esses conhecimentos neoplatônicos, platônicos e de manuscritos herméticos, de manuscritos hereges, através da máquina de impressão. E esse conhecimento estava trazendo uma nova visão de mundo, em que o homem podia se conectar com Deus de outras maneiras, sem precisar do intermédio da Igreja, que era quem dominava a região da Itália e vários outros países da Europa por muitos e muitos séculos. A Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Claro, a Igreja não gostou. Isso ia de encontro com ela, batia de frente, diretamente de frente com a Igreja. E ela não gostou nada dessa história. Por isso que o tarô foi associado a práticas ocultistas, a obras do demônio e foi condenado pela Igreja. Mas não demorou muito tempo para eles perceberem, para eles se tocarem, que quem mais estava inserido, quem mais estava utilizando as cartas de tarô eram os poderosos, as classes da nobreza, os duques, as famílias de muito poder, de muita influência e muito dinheiro. Então, rapidinho, eles revogaram essa condenação da prática. Mas até hoje tem gente que associa o tarô com práticas do diabo, do demônio, principalmente por conta dessa proibição que foi feita pela Igreja, mas eu acho que mais ainda por conta da ignorância. Porque se fosse buscar as informações, ia perceber que não tem nada a ver, não teve relação nenhuma com questões religiosas e principalmente porque a Igreja revogou essa condenação pouco tempo depois. E segundo os historiadores, o padrão de Marsella provavelmente surgiu no norte da Itália no final do século XV. Ele foi introduzido na França quando os franceses dominaram e conquistaram Milão. O uso do tarô foi declinando na Itália, mas foi se fortalecendo na França. E quando ele foi reintroduzido na Itália, ele passou a ser reconhecido como o tarô de Marsella. Então, por isso que foi
tão difícil encontrar qualquer coisa associada a tarô lá na Itália. Teve um declínio do uso, acabou meio que caindo em desuso mesmo. As pessoas acabaram não associando mais tanto a prática do tarô com o lado mais da Itália, foi ficando cada vez mais forte na França. Então, até hoje, quando se fala em tarô, muitas vezes a gente traz ideias mais ligadas a questões francesas mesmo. Então, os primeiros tarôs surgiram no século XV, aproximadamente no ano de 1440. Agora, olha o que eu quero falar para vocês aqui, presta bastante atenção nessa informação, para vocês perceberem que não tem relação com nenhuma prática religiosa. O espiritismo só surgiu no século XIX, em 1857, muito tempo depois. Então tem um total de 0 relação entre tarô e práticas ligadas ao espiritismo, práticas ligadas a questões espiritualistas. O que aconteceu, como eu já disse, foi que com o passar do tempo, o pessoal foi fazendo uma misturança e hoje você vê que em cada poste da rua tem um papel de supostos tarólogos que fazem trabalho espiritual, amarração e mais um monte de coisa que não tem nada a ver, não tem nenhuma relação de verdade com o tarô. Ou pelo menos não deveria ter nenhuma associação, tá? O tarô é uma ferramenta que traduz as energias, é um oráculo. Assim como existem outros baralhos, por exemplo, o Lenormand, que é o baralho cigano, existem outros padrões. Eu, inclusive, tenho 5 baralhos diferentes, cada um com o seu padrão. Então, a cartomancia, que é o uso das cartas para fazer uma leitura, que para facilitar aqui, eu vou me referir aqui só como tarô de modo geral, é uma prática energética. Nada impede você de agregar outras técnicas junto ou de misturar suas crenças religiosas, mas a simplicidade e a pureza do uso das cartas não precisa de nada disso. Eu sempre procuro fazer o mais neutro possível, para que a crença do meu cliente não esteja em conflito com a minha. Eu não preciso impor a minha crença sobre ele. Eu posso ter esse respeito pela crença das pessoas que vêm me procurar, dos consulentes. Inclusive, eu já atendi desde ateus até pessoas das mais variadas religiões. Muitos até poderiam achar impossível, ou no mínimo muito estranho, alguém da religião X, Y ou Z procurar o tarô. Mas não tem nada a ver. Eu já atendi pessoas das mais variadas crenças religiosas. Inclusive, a minha clínica é totalmente neutra. Quando você entra aqui, você não vê figuras de santos, figuras de orixás, de entidades. Não tenho absolutamente nada contra isso, que fique claro, tá? Eu respeito todas as religiões. É exatamente por respeitar todas as religiões, todas as crenças, que eu considero que o meu espaço tem que ser neutro. Porque eu vou atender pessoas das mais variadas crenças. Então eu quero que todo mundo se sinta confortável aqui. Então eu não vou impor nada daquilo que eu acredito para os meus consulentes. Cada um vem aqui com aquilo que tem dentro de si e tá tudo certo. Então eu achei muito importante explicar essa questão histórica, inclusive você encontra isso lá no meu Instagram, tem todos os vídeos que eu fui gravando ao longo da viagem, que eu passei por Milão, passei por Florença, passei por Paris, passei por algumas cidades que têm relação, Roma também, que tem relação com o histórico, a história aí do surgimento do tarô. Eu passei por Veneza também. Veneza não foi assim tão significativa, tão importante no contexto histórico, mas a só a cargo de conhecimento existe um baralho, um tarô, que é o tarô de Veneza, que mostra as figuras relacionadas com pontos turísticos, pontos históricos ou figuras da cidade de Veneza, que é muito legal também, muito bacana, mas que inclusive também não consegui encontrar, tá? Não só a cargo de conhecimento. Então eu quis explicar todo esse contexto histórico para você perceber que realmente não tem nenhuma necessidade dessa misturança com o tarô. Quando você entende que ela é uma ferramenta terapêutica, ela vai abrir a sua mente. Ela pode te ajudar independentemente de qualquer que seja a sua crença ou até ausência de crença. O baralho de tarô de Marsella tem 78 cartas, como eu já falei. Os arcanos são apenas arquétipos. Cada desenho, cada carta é só um simbolismo para traduzir
para representar uma energia, uma situação, algo da vida da pessoa. E tem uma questão que as pessoas sempre levantam, que é o seguinte: para ler tarô, precisa ter o dom? Pela definição do que é dom, é um talento inato, algo que você recebe gratuitamente, uma dádiva, um presente, uma graça recebida por Deus. Então, se para ler tarô precisa de dom, então eu burlei o sistema. Porque quando eu peguei o tarô pela primeira vez na mão, claro, eu fiquei apaixonado por ele, mas eu não fazia nenhuma ideia de como fazia para ler aquilo. Eu passei anos estudando. Eu estudei carta por carta. Eu estudava, olhava, estudava de novo, anotava num caderno, revia minhas anotações, praticava. Foram anos de estudo e de prática até eu começar a usar de forma profissional. Então, para mim, a resposta é não. Não tem nada a ver com dom também. Tem a ver com esforço, com estudo, com dedicação e, principalmente, se afinizar com o tarô. Não adianta só estudar se você não se afiniza com a prática. Se não é sua praia, esquece, não vai rolar mesmo. Eu poderia estudar muito sobre química. Eu até tirava boas notas na escola. Mas eu nunca gostei de química. Não é para mim, não é minha praia. Não adianta insistir. E quando o tarô é usado de forma séria, de forma profissional, bem orientada, ele vira uma excelente ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É uma das melhores opções que você tem para esclarecer dúvidas, para clarear as ideias, para orientar nas escolhas da vida, seja para trabalho, relacionamento, financeiro, profissional, saúde ou qualquer que seja a situação que você gostaria de saber. Tem muito charlatão por aí? Tem muito charlatão por aí. Eu tenho que reconhecer que, infelizmente, a minha classe é uma classe que ficou bem manchada justamente por conta desses charlatões que estão espalhados pelo mundo. Mas o trabalho sério com o tarô vai te ajudar a entender e buscar soluções para as questões mais importantes da sua vida. Aquele momento que você não faz ideia do que você tem que fazer. O tarô pode ser aquilo que você precisa. Então eu vou te dar algumas dicas de como não cair nas garras desses abutres aí que ficam usando das cartas do tarô para ludibriar e se aproveitar de gente que está desesperada e acabar fazendo coisa errada. Primeiro e mais importante de tudo, presta muita atenção nas respostas que você recebe. O charlatão vai saber jogar com as suas necessidades. Normalmente, ele vai te falar que tem uma amarração feita para você, tem um trabalho de magia, tem um encosto, qualquer coisa que você precisa tirar. E aí, claro, eles vão te pedir uma fortuna para desfazer esse trabalho que está bloqueando a sua vida. Então, se você chega e você já deixou bem claro para essa pessoa que você está desesperado por conta de relacionamento, vai ter uma amarração que está atrapalhando o seu relacionamento. Se o seu problema é dinheiro, vai ter uma amarração que está atrapalhando sua prosperidade. É sempre desse jeito. Eles têm um padrão que eles acabam seguindo. Presta muita atenção. Começou a falar que tem trabalho, tem amarração e está pedindo uma grana, uma nota para você para desfazer qualquer coisa, corre. É cilada Bino, tá? Então não cai nessa. Fica bem esperto, bem atento, porque eu já cansei de ver isso em redes sociais e até mesmo clientes que vêm reclamar para mim, que foram passar com outras pessoas e acabaram tendo essa experiência ruim de, tem uma amarração para você, fica em tantos R$ 1.000 para desfazer. Se você procurar isso na internet, você vai ver que tem muito caso. Não é de hoje, não é nenhuma novidade. Isso aí já acontece há muito tempo. Teve um caso, inclusive, mais recente, assim, que bombou, principalmente saiu em vários sites de notícia bem grandes, bem importantes do país, que teve uma pessoa que trabalha com tarô, dizia-se trabalhar com tarô, né? Que enganou uma senhora, uma cliente. E a história é tão absurda que chega a ser surreal. Mas olha só, eu vou dar umas dicas aqui também muito importantes. Nesse caso, essa pessoa que trabalhava com tarô, dizia trabalhar com tarô, tinha muito seguidor no Instagram. E é claro que a cliente foi pelo número de seguidores. Não procurou saber se era boa, se não era, pedir informação ou pedir orientação de alguém que já tinha passado, pedir alguma referência. Não foi pesquisar como que era o trabalho dessa pessoa. Só viu que tinha muito número de seguidores e acabou marcando uma consulta.
E essa pessoa que se dizia trabalhar com tarô, que eu não tenho nem coragem de chamar de taróloga, porque para mim quem faz isso não é digno de ser chamado de tarólogo, começou a passar algumas mensagens para essa cliente, dizendo que a pessoa que ela tinha interesse amoroso, né, eu não me lembro se era namorado, marido, ou se ela estava conhecendo essa pessoa, esse rapaz, que ele estava possuído pelo espírito do demônio Thanos, o vilão do filme dos Vingadores. E a história é tão bizarra, mas é tão bizarra, e a mulher acabou perdendo uma grana, perdeu um dinheiro alto, fazendo esse tipo de trabalho, pagando para desfazer isso, desfaz aquilo, desfaz aquele outro, amarra aqui, amarra ali. E olha a bizarrice. Então presta atenção. É claro, tem gente que acaba caindo principalmente por conta do desespero. Tá tão perdida na vida, tá tão desesperada querendo solução, que acaba entrando nessa onda. Mas fica atento, fica de olho, porque é fácil identificar quando é rolo, quando é problema. Em segundo lugar, veja se as respostas também são todas muito vagas, muito genéricas, que poderiam ser ditas assim para qualquer pessoa, para qualquer caso, como se fosse um roteirinho ensaiado. Se a coisa estiver muito jogada, muito solta, tem algo errado aí. As cartas normalmente vão dar uma interpretação, ela pode ser mais ampla, sim, mas quando o terapeuta fala, você vai associando na sua mente com a sua realidade. Você sabe o que está acontecendo, mas se estiver muito solta, como se fosse um enigma da esfinge, desconfia porque também tem coisa errada aí. E por último, cuidado se a pessoa ficar te perguntando 1001 coisas antes, porque ela pode pegar as suas informações e usar para bater justamente no seu calcanhar de Aquiles, pegar nas suas necessidades, nas suas chagas emocionais. É claro que se você der algumas informações para o terapeuta, vai facilitar muito para interpretar e entender o significado das cartas. Agora, se encher você de pergunta, fizer um questionário da sua vida completa, como se você tivesse entrado num interrogatório, aí suspeita. Fica com o pezinho atrás, porque ela pode pegar as informações que você está dando para jogar contra você, tá? Mas é claro que é importante sim você explicar algumas coisas, entender o contexto da sua vida para facilitar a interpretação e o entendimento das cartas. Num atendimento sério com tarô, você vai poder perguntar coisas mais amplas, coisas gerais, ou simplesmente jogar alguns assuntos mais abertos, sem colocar um ponto específico na sua pergunta, tá? Você pode colocar um setor geral, por exemplo, eu quero ver um geralzão da minha vida, ou eu quero ver só sobre trabalho, eu quero ver sobre relacionamentos, financeiro, saúde, enfim. Ou você pode fazer perguntas bem pontuais, perguntas mais fechadas e específicas. Por exemplo, quero saber se eu estou sendo traído. Eu quero saber se essa nova oportunidade de emprego que surgiu é melhor ou eu devo ficar onde eu estou mesmo. Continuo no mesmo emprego que eu já tenho. Tem uma infinidade de perguntas que você pode fazer. Tá? Então vai variar, vai depender de acordo com a sua necessidade. Cada carta e cada forma de tiragem, cada baralho, cada maneira de tirar, vai ter uma interpretação diferente. Mas no final, as mensagens têm que ser a mesma. Então, por exemplo, se eu uso 5 baralhos diferentes, as mensagens têm que condizer. Elas batem. Se eu faço uma tiragem que cada baralho está falando uma coisa, também é um sinal de que, alguma coisa não está certa. Se aqui está falando que o emprego é bom e no outro baralho está falando que o emprego é ruim, alguma coisa deu errada. Então é importante também entender que cada linhagem, cada abordagem de cartas, decks, padrões de cartas, tem a sua forma de interpretar as energias. Mas no final acaba sendo tudo igual, quando é feito com seriedade. Inclusive eu tenho uma amiga que também faz tarô, e quando a gente troca leituras, às vezes a gente vê que, dependendo das perguntas, vamos supor que eu faça uma pergunta para mim mesmo, eu mesmo tiro para mim. E depois eu peço para ela tirar e não falo nada, só pergunto a mesma coisa para ela tirar. A mensagem bate exatamente a mesma coisa, com outras palavras, mas exatamente a mesma mensagem. Então tá de acordo, tá certo isso. E para ficar claro, tá? O tarô não é nenhuma fofoqueira que fica intermediando o mundo invisível e o mundo visível. Então não é para usar as cartas para ficar mexericando, fofocando coisas da vida dos outros sem nenhum propósito terapêutico. O uso das cartas é para mostrar aquilo que você não está conseguindo ver a olho nu.
que não está no plano físico, não está no plano visível muitas vezes. Ou que está no plano visível, mas você ainda não se deu conta, você ainda não percebeu. Então, depois que elas são reveladas, essas informações, você consegue processar essas informações todas, vai entender, vai trabalhar sobre elas, refletir, pensar em soluções que muitas vezes até o tarô vai te fornecer caminhos para encontrar essas soluções, ou até, inclusive, às vezes vai te dar até a solução praticamente pronta, quase que mastigada na sua boca. Então é importante você entender. Aquelas informações vêm te auxiliar, vêm te ajudar a resolver situações que você precisa na sua vida. Então não tem segredo, não é nenhuma varinha mágica, não é nenhum milagre, é simplesmente o uso dos conhecimentos terapêuticos, da interpretação dos arquétipos que representam as energias, em benefício do crescimento e da evolução pessoal. E antes de finalizar esse episódio, como eu falei lá no comecinho, eu quero deixar uma mensagem do tarô para você que está me ouvindo. Claro que vai ser uma tiragem bem geral, bem genérica, porque eu não estou colocando um consulente específico em questão. Então, claro que pode ser que nem tudo você vai entender que faz sentido para você. Mas aproveita aquilo que realmente faz sentido, aquilo que ressoa dentro de você e aquilo que você sentir que, não, isso aqui não bateu, isso aqui não é para mim. Desconsidera, porque como eu falei, aqui eu estou colocando de forma abrangente, de forma geral. Mas quando você faz a sua tiragem, você faz as suas perguntas, as cartas são bem assertivas, porque elas estão bem direcionadas, focadas nas suas questões. Então só aproveita a mensagem, é uma mensagem de positividade que eu acho que vale a pena e acredito que todo mundo pode se beneficiar dela sim de alguma maneira. Então eu vou tirar as cartas aqui e já vou falar para vocês exatamente os significados delas. Então é o seguinte, como o podcast é gravado, eu parei o que eu estava fazendo, tirei as cartas, coloquei em cima da mesa, pedindo uma orientação, um conselho, uma mensagem para vocês, ouvintes. Então foi direcionado para vocês e eu achei muito legal, muito interessante. Eu tirei os 5 baralhos aqui que eu utilizo. Eu vou passando as mensagens, vou explicar cada baralho e cada carta, tá? Então as primeiras 3 cartas são as cartas do tarô de Marsella mesmo, padrão de Marsella. Veio o 2 de copas, o Ás de paus e a carta dos namorados. Essa combinação mostra oportunidades muito interessantes que podem chegar, mas que para que elas se desenvolvam, principalmente por conta do Ás de paus no meio, é necessário trabalhar muito a questão do planejamento. E a carta dos namorados é uma carta que fala de escolhas, de livre-arbítrio, que é necessário trabalhar as decisões, não ficar em cima do muro, decidir exatamente o que você quer. Então, para que as coisas possam chegar para você, é preciso firmeza de pensamento, identificar justamente aquilo que você quer, realmente colocar suas metas bem definidas, trabalhar os seus propósitos, identificar de que maneira você pode iniciar esses novos projetos, porque o Ás de paus é uma carta muito inicial. Então é como se fosse uma massinha de modelar. Você tem que começar a dar forma nesses projetos. Então existem oportunidades para surgirem na vida de quem está me ouvindo agora. Mas para isso, primeiro você tem que reforçar as suas ideias, definir suas metas, sair de cima do muro, colocar tudo bem definido. E aí sim as coisas vão começar a se aproximar de você, vão começar a chegar. Agora, as 3 cartas seguintes que eu vou falar são do baralho Lenormand, do baralho cigano. Veio o crucifixo, ou a cruz, a âncora e o jaedim. Olha como as cartas vêm falando basicamente a mesma coisa, a mesma mensagem, de forma diferente, mas trazendo um aconselhamento. E de verdade, as cartas estão exatamente do jeito que eu tirei. Eu não tive nenhuma interferência, não mexi em absolutamente nenhuma das cartas, tá? Elas estão exatamente como eu tirei da primeira vez e foi colocado na mesa. O crucifixo, ou a carta da cruz, é uma carta de vitória, é uma carta de triunfo, que mostra a realização de objetivos, alcançando objetivos. Muitas vezes pode ser que você tenha que passar por algumas situações, por algumas dificuldades para que isso aconteça, mas são todas questões passageiras. Nenhuma delas é duradoura, nenhuma delas vai levar muito tempo. São pequenas coisas, mas que vão levar à realização de um objetivo. Basicamente, a carta do crucifixo é uma das melhores cartas do baralho cigano. Ela, inclusive, consegue anular, muitas vezes, dependendo das cartas negativas que saem por perto, alguns dos efeitos negativos dessas cartas. É uma carta de realização, é uma carta de alcançar essas metas. É basicamente como se fosse uma lei do retorno, mostrando que não importa quais sejam os problemas, você vai alcançar seus objetivos.
A carta da âncora é uma carta que fala sobre a necessidade de firmeza, de propósitos, principalmente, né, de persistência. É uma carta que, assim como a âncora, traz uma estruturação, né? A âncora representa aquele objeto pesado que mantém uma sustentação ali do navio. Então é uma carta que vem falando muito para que você alcance o que você deseja. É preciso manter o foco, é preciso que você deixe as coisas bem definidas. Lembra que eu falei na carta do tarô, principalmente com o Ás de Paus, que estava também no meio? Então, mesma coisa, pedindo essa necessidade de um fortalecimento das suas metas, dos seus objetivos e também da sua persistência, da sua perseverança em direção aos seus objetivos mais importantes. E a carta do jardim traz justamente essa representação. Se você quer que o seu jardim encha de flores, que as borboletas venham visitar o seu jardim, você tem que cuidar dele, certo? Então você tem que decidir, optar por realmente estar focado nisso, trabalhar em cima dessas metas, trabalhar em cima dos seus objetivos, cuidar do seu jardim, cuidar de você, se priorizar, se valorizar, colocar os seus principais objetivos como foco, colocar como uma meta, como uma prioridade na sua vida. Foca nisso e com certeza as oportunidades vão surgir. As borboletas simbólicas aí vão se aproximar do seu jardim, sim. As 3 cartas seguintes que eu vou falar agora são do baralho do padrão das cartas Clow. Primeira carta, o espelho. Segunda, o bosque. E terceira, a troca. A carta espelho fala de um tempo que você precisa tirar para refletir, para olhar profundamente para dentro de você. E através dos comportamentos dos outros, aquilo que você se incomoda nos outros, você vai conseguir identificar as suas próprias falhas, aqueles pontos que você precisa olhar para dentro de você, refletir profundamente, identificar aquilo que vai dentro de você e precisa de uma atenção especial. É preciso que você identifique através dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, das suas ações e principalmente olhar de forma modesta, de forma honesta mesmo para você, olhar de forma sincera, humilde, identificar e principalmente fazer uma renovação, mudar seus hábitos, mudar seus comportamentos, a forma de pensar, ou até mesmo pode ser um período para você passar por uma transformação física, de aparência. Se você não está gostando de alguma coisa na sua vida, que você olha para você e fala, não está legal isso, não gosto desse meu comportamento, não gosto dessa forma de pensar, desse sentimento que eu estou carregando, ou até mesmo da minha aparência, faz uma reflexão profunda sobre isso e começa a identificar maneiras de mudar esses padrões, mudar essa maneira como você se vê. A carta do bosque tem uma relação com aquilo que a gente já viu aqui. Ela fala sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. Fala dos esforços constantes que você precisa fazer para crescer, para evoluir. Também mostra que quanto mais você se fortalece, quanto mais você desenvolve esse seu crescimento interno, essas características que vão trazendo um autoconhecimento, mais você consegue confiar nas pessoas ou também conquistar a confiança delas. Então, quando você está bem de dentro para fora, as pessoas olham para você e vão confiar mais. É por isso também que o espelho veio antes, pedindo para fazer essa reflexão interna. E aí a carta do bosque vem mostrando, a partir do momento que você se entende com o seu lado interior ou até mesmo com o seu lado externo, as pessoas vão começar a olhar para você com mais admiração, vão olhar para você com outros olhos. É uma carta também que fala para tomar bastante cuidado para não se perder nas suas intenções iniciais. Então volta naquilo que eu já falei, deixar as metas muito bem definidas, não se perder nesse caminho, nesse propósito. Então mantenha foco bem direcionado nas suas metas, nos seus objetivos, para não estragar esse desenvolvimento pessoal que você vem fazendo. E a carta da troca é uma carta que fala sobre perda de concentração, perda de foco. Então, justamente tudo o que já veio falando. Cuidado para não se deixar levar pelos sentimentos, pela raiva, pela inveja ou por pontos de vista, muitas vezes, que não são adequados. Não é a maneira correta de olhar para os seus objetivos, para os seus pensamentos, para a forma como você se comporta. Então, reveja alguns hábitos, reveja a forma como você está enxergando o mundo, a forma como você está pensando, principalmente se você estiver tendenciando para um lado mais negativo. Podem surgir alguns distúrbios no sentido de emoções. Você oscilar alguns momentos, mas é importante que você esteja no controle.
controla essas emoções, principalmente para não gastar dinheiro à toa, para não fazer nenhum gasto inesperado ou coisas totalmente sem necessidade, tá? Então é importante você não dispersar a energia, seja ela financeira, através de gastos totalmente desnecessários, ou também dispersar a sua energia mental, seu foco, seu pensamento, ou até mesmo a sua parte emocional. Então mantenha um controle. É muito importante você assumir as rédeas da situação. A troca aqui também pode ser como resultado de uma renovação que você precisa fazer na sua vida, tá? Seria interessante você fazer alguma coisa para mudar alguns aspectos, seja redecorar alguma coisa na sua casa, mudar alguma coisa da sua rotina, fazer alguma troca de algo que não é legal por algo que vai preencher a sua vida de forma muito mais positiva. Eu acho que veio muito de encontro com o que já foi dito, tanto do espelho como do bosque, então é manter aqui a concentração, manter o foco e principalmente as rédeas da situação, fazer uma renovação na sua vida, trocar algumas coisas ruins por algumas coisas melhores. Agora, as 3 cartas seguintes são do baralho de fitoenergética. São mensagens, elas já vêm escritas, então eu vou ler exatamente as mensagens das cartas. Primeira delas, é tempo de regenerar a mente e o corpo, mudando os pensamentos. Já veio bem de encontro com o que já foi falado também, né? Segunda carta, mantenha a distância de sentimentos de birra e rebeldia. Tenha gratidão pela vida. E a terceira carta, tenha força para lutar pelos seus ideais com honestidade e honre seus compromissos. Aprenda a desenvolver seus dons dentro de um clima de calma e cautela. E por último, eu tirei só uma carta desse padrão, que é o Animal Dreaming. São cartas de animais que vêm trazendo conhecimentos de cada figura. Mas eu resolvi tirar uma só porque esse baralho ele acaba sendo muito extenso. Eu achei que ia ficar muito longo o episódio. Então saiu a carta 12, a carta do Emu, que é a resistência. O emu é um pássaro terrestre, ele não voa, ele é um pássaro que representa mais a energia yang, a energia masculina, e fala muito sobre as habilidades práticas que a gente precisa para lidar com as situações do dia a dia, principalmente aquelas que são mais cansativas e exaustivas, ligadas a trabalho, a carreira, a questões pessoais que vão acumulando, que vão gerando momentos de estresse, vão cansando ao longo do dia. Então a carta do emu fala que provavelmente você deve estar acumulando muita coisa. Você está sendo muito resistente, você está aguentando muita coisa ao mesmo tempo. Questões que vão gerando um estresse muito grande na sua vida, físico, emocional, em todos os aspectos. Então talvez você precise de um tempo para relaxar, para desligar um pouco disso e recuperar suas forças. Porque dessa maneira você vai conseguir administrar muito melhor o seu crescimento, essa resistência que você precisa para lidar com tudo isso. É uma carta que traz uma aproximação mais holística da vida. Cuidar da saúde física, mental, emocional, espiritual, enfim. Ela traz essa filosofia de encorajar que a gente tenha um momento de quietude, um momento de solitude, que inclusive eu falei no episódio passado. Se você perdeu, volta e ouve esse episódio depois, porque está muito legal. Então ele encoraja a gente ter esses momentos de solitude, de quietude, né? Para poder refletir algumas coisas e colocar as nossas energias no lugar. É uma carta que traz um suporte, é uma carta que vem trazendo esse suporte no sentido de você tem que parar um pouquinho, tem que recuperar suas forças e você vai receber essas energias que você precisa para se fortalecer, para se recuperar. Então para um pouquinho, reflete, dá uma acalmada, dá uma revisada em algumas coisas, recupera suas forças para que você possa aguentar tudo isso. Tem muita coisa acontecendo e você não precisa aguentar tudo sozinho, não precisa ficar com tudo em cima das suas costas. Tenha um tempinho para você, é importante isso, que também vem de encontro com a carta do espelho que a gente já viu, né? É importante fazer essas reflexões, olhar para dentro de você. Também foi falado aqui com a carta do jardim, o cigano, coloca você como uma prioridade, coloca você como uma meta principal, então cuide de você. Então acho que aqui as mensagens das cartas foram de forma bem ampla, bem geral, mas eu acho que todo mundo, se parar e refletir um pouquinho de cada carta, vai conseguir tirar uma boa lição, um bom aprendizado disso. Então mesmo que essas cartas não tenham diretamente uma relação com o momento que você está passando agora,
Se você refletir e interiorizar os conhecimentos dela, eu tenho certeza que você pode levar isso como um conhecimento para a sua vida. E dependendo da situação que acontecer no futuro próximo, você vai lembrar delas e falar, opa, peraí, eu posso ter uma abordagem diferente nessa situação. Eu lembrei daquele recado da carta que foi feita lá naquele dia do podcast. Então presta atenção porque pode sim ser aplicado para qualquer situação da sua vida e você pode utilizar isso como um autoconhecimento e um desenvolvimento pessoal que é justamente o propósito do tarô. Então se você quer fazer uma leitura bem específica, bem pontual das suas questões, me procura nas redes sociais que a gente marca e faz bem voltada para as suas questões, certo? Vai ter uma assertividade muito maior e vai te ajudar ainda mais nesse desenvolvimento pessoal, nesse crescimento que você está buscando. Então é isso, se você gostou, não esquece de compartilhar com algum amigo, manda para ele saber essas informações sobre o tarô e a gente se encontra no próximo episódio para colocar a terapia em dia juntos. Até lá!